Amém, irmãos? Há 2 dias atrás, algo muito ruim aconteceu na França. Sem dúvida vocês têm olhado lá na televisão o que aconteceu na França. Basicamente, 8 terroristas colocaram bombas neles e com ametralladoras eles mataram mais ou menos 129 pessoas por agora e tem mais de 352 feridos lá no Paris. E muitos deles vão morrer. O que vai acontecer? Foi muito ruim o que aconteceu. Um ataque terrorista muito forte. E eu estava pensando nisso porque eles mataram, na verdade, em sua mente, no nome de Deus. Eles mataram pensando que estavam fazendo uma honra, louvando ainda a Deus. Então hoje vamos estudar a Bíblia sobre este tema. Não o tema de matar em nome de Deus, porque não fazemos isso como cristãos, amém? Mas vamos estudar hoje sobre o tema de que ensina a Bíblia sobre as religiões em geral. Porque tem muitas religiões no mundo. Tem budismo, tem hinduísmo, tem muçulmanos. Que ensina a palavra de Deus? Como se diz? Que diferenças tem entre o que eles acreditam e o que nós acreditamos na palavra de Deus? Sem dúvida, Brasil não é um país muçulmano. É um país que tem uma presença muito pequena muçulmana, mas os outros países do mundo não estão assim. Eu venho dos Estados Unidos, lá tem um monte de pessoas muçulmanas. Então, é importante para nós, ainda como discípulos, saber um pouquinho das religiões do mundo. Em 2 Samuel, capítulo 4, lembra que nós estamos estudando 1 e 2 Samuel, né? E em 2 Samuel 4, vamos ver uns versículos acá, mas nós vimos em 2 Samuel capítulo 3, que Saul morreu, lembra? E por ele morrer, Davi se tornou rei. Mas Davi não se tornou rei de todo Israel. Ele se tornou rei de uma tribo ao princípio, somente a tribo de Judá. E as outras 10 tribos tinham outro rei, que era o filho de Saul, que o nome dele era Isbosete. Mas a promessa de Deus foi a seguinte, que Davi seria o rei de tudo Israel. Davi seria o rei de tudo Israel, não somente da tribo de Judá. Então aqui vamos ver como morre Isbosete, e nos capítulos subsequentes ele se torna rei de tudo Israel, tá bom? Então, em 2 Samuel 4, versículo 5, vamos lá. Olha o que acontece aqui, porque temos que continuar nosso estudo de 2 Samuel, né? Fala, aconteceu então que Recabe e Baná, filhos de Rimon, de Berote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora de seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscando trigo, traspassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado no seu quarto. Depois o traspassaram e o mataram e cortaram-lhe a cabeça. E levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arba. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebron e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou nosso rei e Senhor de Saul e de sua descendência. Que interessante essa escritura. Tem que ver muito com o que aconteceu na França. Interessante. Ele e esses homens mataram a Isbosete, o rei de Israel. Davi não enviou eles. Eles mataram ele. E eles levaram a cabeça a Davi. E eles falam a Davi: olha, Davi, foi o Senhor, nós fizemos isto por Deus. Nós matamos o nome de Deus, este rei ruim, para que você fosse rei. Similar. Como responde Davi a isto?
respondeu a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimon, de Berote: juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando o homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Siclague, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora, que homens ímpios matam em sua própria cama. Vou castigá-los, eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados, e eles o mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram os corpos junto ao sul de Hebron. Mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebron. Davi não gostou. Davi não queria que Isbosete morrera. E ele fez justiça com esses homens. E esses homens morreram por seu crime. Então é interessante. Matar no nome de Deus não é algo somente comum para os muçulmanos, que, como vimos na França agora, aconteceu ainda na Bíblia erradamente. Eles mataram esse homem quando Deus não quis que ele morrera. É muito interessante isso. Davi fez justiça com esses homens. Em João, capítulo 16, vamos lá. Jesus falando aqui em João 16, versículo 1, fala: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que estão prestando culto a Deus. Então aí Jesus profetiza sobre essa escritura. Jesus fala: no futuro vocês vão morrer, vão ser mortos, e eles vão pensar que estão matando vocês fazendo culto a Deus. O contexto da escritura é obviamente que os apóstolos morreram. Os judeus mataram os apóstolos. Por quê? Porque eles pregavam a Jesus uma religião diferente e mataram a eles porque Jesus era Deus. Eles não acreditavam nisso. E por isso morreram. Então, o tema de matar o nome de Deus erradamente, não? É algo que é comum, não agora, isto vem de tempos muitos antigos, bem tempos atrás. Por exemplo, ainda o apóstolo Paulo pensava que quando ele perseguia os discípulos e matava os discípulos, ele estava fazendo algo bom para Deus. Olha Atos 9. Em Atos 9, versículo 1, Paulo aqui, antes de sua conversão, fala: enquanto isso Saulo, e Saulo é o nome judeu de Paulo, que é grego de Paulo, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou uma luz ao redor dele, uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Paulo aqui estava perseguindo cristãos, matando cristãos, se vê em outras escrituras. E Jesus se apareceu a ele e lhe falou algo muito interessante: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem é tu, Senhor? Ele fala: você me está perseguindo, eu sou Jesus. Quando Paulo perseguia aos discípulos, na verdade estava perseguindo a Jesus.
Forte, não? Então, Paulo se arrependeu, amém? Se tornou um discípulo, um apóstolo incrível, escreveu 3/4 do Novo Testamento, amém? Muito bom o que ele fez. Agora, irmãos, o que aconteceu na França foi muito, muito ruim. O mundo inteiro está alvoroçado. Essa é uma palavra? Sim. O mundo inteiro está alvoroçado. O mundo inteiro está triste por o que tem acontecido lá na França. E temos que pensar, por que Deus permite tantas religiões? Por que tantas religiões no mundo? Por que temos hindus, budistas, muçulmanos, um monte de pessoas que debaixo do cristianismo? Por que temos tantos grupos diferentes? Por quê? Temos que entender por que há tantos grupos. Em 2 de Pedro, capítulo 2, vamos lá. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Para no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão o caminho vergonhoso dos homens, e por causa deles será difamado honesto o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explotarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Forte escritura. A Bíblia fala que durante o tempo os judeus teve muitos falsos mestres. E ele fala, durante o tempo futuro também vão ter falsos mestres. Devido a estes mestres, se difamará o caminho da verdade. Então, se falará mal do cristianismo, devido a esses homens, por sua hipocrisia. Porque eles falam sobre Jesus, mas suas vidas são um desastre, você vai falar mal do cristianismo. E é exatamente o que está acontecendo agora no mundo. Cada vez mais tem mais e mais ateus. Como eu falado antes, a Europa é quase ateia. Estados Unidos se está tornando ateu, ainda que tem muitos ainda que acreditam. Brasil, no círculo acadêmico, se está tornando muito, muito ateu. Eu acho o círculo acadêmico a maioria ateu, já aqui em São Paulo. Por quê? Por lógica. Porque eles pensam, nossa, olha o que causou o cristianismo todos esses anos. Olha a história do cristianismo, de aqueles que seguem a Jesus. Temos a Inquisição, as cruzadas, guerras para... A Inquisição, as cruzadas, por exemplo, foram guerras, 8 guerras mais ou menos, que fizeram a Igreja Católica naquele tempo, o Império Católico, para retomar a terra de Palestina contra os muçulmanos. Já estavam brigando com os muçulmanos. E foram guerras por muitos anos. Mataram muitas pessoas. Depois tinha a Inquisição, que se matou muitas outras pessoas. Se você não era cristão, você morria. E muitas outras coisas. Por isso o mundo se torna ateu, porque pensa, nossa, o que está acontecendo com o cristianismo? Agora, nós temos que ser verdadeiros discípulos de Jesus, amém? Nós temos que amar a Deus com todo o coração, amém? E amar as pessoas com todo o coração e mostrar um Jesus diferente. Mostrar um Jesus da Bíblia, amém? Mostrar um Jesus que ama, um Jesus que tem justiça ao mesmo tempo, um Jesus que ama e um Jesus que tem justiça ao mesmo tempo. Esse é o tipo de Deus, o único Deus, que biblicamente temos que mostrar a este mundo perdido. Amém? Mas quero falar um pouquinho das religiões para nós entender. Primeiro tempo, já que o muçulmano está no mundo, vamos falar
falando com soberbia, pensando, nós somos os donos da verdade, e nós estamos bem, e por nós estar bem, eu sou melhor que eles, entende? Nós estamos falando com soberbia ou orgulho, estamos falando com humildade. O mundo está perdido doutrinalmente, e por isso nós, com amor e com humildade, temos que falar a verdade e amar essas pessoas para que se tornem cristãs, amém? E ainda nós temos que mudar muito, amém? Para ser mais e mais como Jesus. Então, os muçulmanos começaram com Maomé, ou Mahoma, depende de como se pronuncia aqui em Brasil. A religião bastante nova, começou 570 depois do cristianismo. Então, no ano 570. E eles acreditam eles chamam Alá. Eles chamam a Deus Alá. Maomé, ele acredita que ele recebeu uma missão de um anjo. O anjo que ele acredita que ele recebeu a missão foi Gabriel, o anjo que vemos aqui na Bíblia. E acredita que este anjo lhe deu a missão do livro inspirado deles, que é o Alcorão. E ele escreveu o Alcorão. Olha o que fala Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versículo 8. Fala, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, prega um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. A Bíblia é muito sábia, Deus é sábio em sua palavra. Ele fala, se um anjo de Deus, ou alguém, lhes prega um evangelho diferente, que seja amaldiçoado. Que coincidência que Maomé acredita que foi um anjo que falou a ele esta nova revelação, que foi o Alcorão. O Alcorão acredita, olha isso, em Moisés, no Antigo Testamento. Eles ainda no Alcorão acreditam em Jesus como profeta, não como Deus. Mas é interessante, eles acreditam em Abraão, no Antigo Testamento, eles acreditam ainda em Jesus como profeta. Mas acreditam que a culminação, o fim da religião foi Maomé. Então, os muçulmanos têm mais ou menos 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Bastante. 1,5 bilhão. Eles também acreditam que o grupo radical deles, que você tem que ainda matar cristãos e judeus. Por que acreditam eles? Porque eles não acreditam na graça de Deus. Nós, como cristãos, acreditamos na graça de Deus. O que implica a graça de Deus? Que quando nos convertemos, Deus nos perdoa os pecados, amém? Passados, presentes e ainda futuros. Então, por gratidão, nós vivemos o cristianismo. Nós não vivemos o cristianismo para ser salvos. Nós somos salvos pelas obras. Ninguém pode ser salvo pelas obras, amém? Impossível. Nós somos salvos pela graça de Deus. E por gratidão, pregamos o evangelho. Por gratidão, evangelizamos. Por gratidão, temos tempos com Deus, amém? Ainda que entendemos que você pode perder sua salvação, ainda que temos que ter temor de Deus, nossa motivação principal é a graça de Deus, amém? Que incrível! Amém. Eu peco, não quero pecar, mas amém. Que bom que estou debaixo da graça. Glória a Deus, amém? Confesso meus pecados, me arrependo. Que bom que Deus perdoa meus pecados, ainda como cristão, amém? É incrível, é a graça de Deus. Os muçulmanos acreditam que você é salvo pelas obras. Para você ser salvo, você precisa ter mais obras
boas que ruins. E isso é viver em escravidão, é viver assim. Mas uma obra que você pode fazer, que perdoa todos os pecados, é a morte santa, jihad, é morrer a guerra santa, é morrer por a causa. E por isso esses homens lá na França colocaram bombas neles e se mataram. Por alguma coisa, se você é terrorista, você mata as pessoas e você quer ficar vivo, ainda que é ruim. Mas eles não, eles matam as pessoas e depois se matam com bombas para poder matar ainda mais pessoas. Mas eles perdem a vida. E você pensa, nossa, que loucura isto. Por que fazem isso? Porque eles acreditam que quando você faz isso, você é perdoado de seus pecados. E você vai nos céus. E para o Corão explica que os céus é um lugar onde você pode estar com mulheres vírgenes. Isso que fala o Corão. Então, as mulheres têm um lugar difícil nos céus, de acordo com o Corão. Mas isso que fala. O Corão é uma recompensa onde você pode beber e estar com mulheres vírgenes, sexualmente. Isso que fala o Corão. Leia agora o Corão, um livro pequeno, não é muito grande. E isso eles acreditam. Então nós acreditamos na graça de Deus, amém? O que temos que fazer nós, muçulmanos? Amar a eles, amém? Mostrar o Evangelho de Deus, formar um relacionamento com eles, mostrar a Bíblia e eles se vão convertir, amém? Então tem muitas pessoas em nossas igrejas de todo o mundo que são de descendência muçulmana que se têm convertido, amém? Então nós temos que ter amor por eles para que se tornem cristãos. Depois tem um grupo, quero falar de outro grupo que você não vai pensar que é similar, mas é similar aos muçulmanos, que são os mormons. Os mormons são um grupo que eles se chamam cristãos, mas os mormons têm a mesma origem que os muçulmanos. Em minha mente, os mormons são os muçulmanos modernos. Por quê? Porque eles acreditam na mesma coisa. Que seu líder, Joseph Smith, recebeu uma mensagem de um anjo. Igual que Maomé. Joseph Smith recebeu uma mensagem de um anjo, que ele se chama Moroni. E esse anjo deu a ele o livro do Mormon, que é o livro de uma 13ª tribo de Israel, que não existe na Bíblia, que viajou em um barco pequeno, o Atlântico, para chegar a um lugar na Latinoamérica. E aí fizeram uma colônia de cristãos. E Jesus se apareceu depois da sua ressurreição, creio que em Venezuela, México, por aí, e formaram uma colônia cristã. E o livro de Mormon é o que fala dessas histórias. Os mormons acreditam em profetas modernos. O que implica isso? Que a Bíblia não terminou, a inspiração divina não terminou com a Bíblia. Eles acreditam que eles falam a verdade, os livros deles falam as Escrituras. Eles têm vários livros, a parte da Bíblia e o livro do Mormon. Tem outros livros que são partes da palavra de Deus para eles. Os mormons é a segunda igreja mais rica do mundo. Tem mais de 1 milhão de pessoas aqui no Brasil. 15 milhões no mundo inteiro. E eles acreditam em muitas coisas. O livro do Mormon acredita que se você é de pele escura, se você é preto, moreno, ou descendência morena, você é amaldiçoado. Mas, isso que fala, você é de Satanás. Mas, como eles têm profetas modernos, uns 100 anos atrás, o profeta moderno falou, ok, isso não é verdade agora. Agora a verdade é que todos somos aceitos. Então eles se cobrem com esses profetas modernos. E agora, o que temos que entender é que não todas essas religiões são totalmente ruins. Tem muitas coisas boas com os mormons, tem muitas coisas boas com os muçulmanos ainda. Tem coisas boas, entende? Então, não é que tudo é ruim. E isso que engana as pessoas. O que temos que fazer com mormons? Amar a eles, amém? Depois temos budismo.
vamos hinduísmo melhor. Hinduísmo é a religião, talvez, mais antiga que temos agora, das grandes, não? E os hindus, a verdade, não tem fundador, é tão antiga que não tem fundador. É uma religião que se basa lá na Índia, principalmente. Eles acreditam em uma multidão de deuses. Eles acreditam o Deus da morte, o Deus Shiva, o Deus cada animal, o Deus. Eles acreditam em muitos deuses. Também acreditam no conceito da karma. O que é o conceito da karma? Que se você faz algo ruim neste mundo, você vai reencarnar mais ruim no mundo seguinte. Se você é bom nesse mundo, você reencarna melhor no próximo mundo. E você continua assim, por sempre, até um dia ser um com o universo. Isso acreditam os hindus. Na Índia, esta religião, naquele tempo e ainda agora, é interessante, porque como um país tão pobre e com tantos ricos, eles pensam assim: eu nasci pobre, por quê? Porque eu fui ruim na minha vida anterior. Então eu mereço aceitar a minha vida. E eu nasci rico, por quê? Porque eu fui muito bom na minha vida anterior. Então, eu vou desfrutar da minha vida. Você que é pobre e que tem doenças e que está mal, é porque você foi ruim na sua vida anterior. Então, você merece isso. Essa é uma das religiões. Tem uma religião muito grande. Eles têm mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Graças a Deus temos igrejas nesses países, amém? Temos igrejas na Índia. E na Índia, nós somos perseguidos muito por os hindus. Os hindus ainda estão dispostos a queimar seus filhos, a matar seus filhos, antes de eles serem cristãos, alguns deles. Mas o que temos que fazer com o hindu? Amar a eles, mostrar a palavra de Deus, para que se convertam, amém? E muitos têm sido convertidos. Isso nos leva ao budismo. O budismo é como um hinduísmo moderno, mais ou menos. O budismo começou com Buda, que viveu mais ou menos 500, 400 anos antes de Cristo. E o budismo ensina várias coisas. Eles não acreditam em Deus. Eles não têm deuses. Eles não acreditam em nenhum Deus. É uma religião basicamente ateísta. Eles não acreditam em Deus. Eles não acreditam em pecado. Mas eles acreditam em karma. Que é o ruim que você faz nesse mundo, você encarna no mundo seguinte. Eles também acreditam que o problema do mundo é o desejo. Desejar qualquer coisa. Seja coisas boas ou ruins. E o alvo do budista é eliminar o desejo por meio da meditação. Você elimina o desejo bom e o desejo ruim, até um dia entrar no estado de Nirvana. Nirvana não é a banda dos anos 90, né? Nirvana é ser um com o universo. E esse foi o estado que eles acreditam que chegou Buda. Então, tem muitos hindus no mundo, especialmente lá na China, lá no Japão. O que temos que fazer com hindus? Com budistas, amar a eles, mostrar o evangelho para que se tornem cristãos. Amém? Em Hebreus 9, 27, vamos lá. Fala. Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois isso enfrentar juízo, assim também Cristo foi oferecido um sacrifício uma única vez para tirar os pecados do mundo, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado,
mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? O versículo 27 fala algo interessante, que o homem morre uma vez e depois o juízo. Isso elimina em acreditar na reencarnação. Tem religiões modernas, supermodernas, que imitam a reencarnação, como os kardecistas, os espíritas. Mas, na verdade, os espíritas, eles tomam essa crença dos hindus e dos budistas. Então é interessante, a reencarnação não é bíblica. Você não vai reencarnar em outra pessoa. O que temos que fazer com pessoas que acreditam nisto? Amar a eles, mostrar a Bíblia e mostrar o Evangelho de Deus. Amém? Interessante. Eu acreditava na reencarnação antes de ser cristão, porque eu era agnóstico. Me criei católico, mas eu era agnóstico. Então, eu acreditava que a reencarnação era algo bacana, que é bom. Eu vou reencarnar, entende? Desde um ponto de vista humano, você quer reencarnar porque você não quer ser responsável da sua vida neste mundo, né? Você não quer pensar, nossa, minha vida conta e esta é a minha única chance, esta vida que estou vivendo agora. Então, reencarnação. O que temos que fazer? Amar a eles. Depois temos outros dois grupos grandes que se chamam os Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová começaram com Charles Russell em 1870. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Essa é a principal diferença. Eles acreditam que Jesus é um anjo criado por Deus, o arcanjo Miguel, de Daniel capítulo 12. É o que eles acreditam. Também eles acreditam em profecia moderna, em que a profecia continua e que as únicas pessoas que têm o poder de interpretar a Bíblia são os 12 anciãos que lideram os Testemunhos de Jeová lá onde eles têm a base principal, que acho que é em Nova York agora. Então, eles acreditam nisso. Tem mais ou menos 8 milhões de Testemunhos de Jeová no mundo. Agora, Testemunhos de Jeová tem muitas coisas boas que eu admiro deles. São muito evangelísticos. Eles têm obras caritativas, entende? Mas o triste é que biblicamente não são cristãos. O que temos que fazer com eles? Mostrar o Evangelho de Deus, ser paciente com eles, mostrar, ensinar que Jesus é Deus, né? Porque se Jesus não é Deus, quem morreu por nossos pecados? Um anjo? Não, um anjo não morreu por nossos pecados. Foi Deus mesmo que morreu por nossos pecados. Deus se tornou homem. Ele morreu por nossos pecados para dar-nos a salvação. Amém? João 1:1 fala isso. Em João 1:1 fala: no princípio no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. A palavra aqui é Jesus. Jesus é o Filho de Deus e Deus ao mesmo tempo. É um mistério, o que nós chamamos a Trindade, que é Jesus, Deus e o Espírito Santo. É o homem de um Deus, amém? Mas se manifesta de 3 maneiras diferentes. É como o estado do água. Você pode ter água sólida, líquida e gaseosa, mas é tudo a mesma água. A diferença é a velocidade que se movem as moléculas. Mas é água, seja gelo, vapor ou líquido. Amém? É a mesma coisa. Deus se manifesta por meio do seu Espírito Santo, o poder do seu Espírito. Ele se manifesta por meio do seu Filho. Ele se manifesta também como Pai. O que temos que fazer com os testemunhos? Amar a eles, amém?
Também temos Adventistas do Sétimo Dia, que é um grupo que tem mais ou menos 18 milhões no mundo. Eles também acreditam em profetas modernos. A profetisa deles principal é Ellen White, que escreveu muitos livros proféticos. E eles acreditam que cada vez que tem profetas modernos que dão também novas palavras de Deus. Nós não acreditamos nisso. Nós, como discípulos, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? E eu não sou um profeta. Eu falo a palavra de Deus, amém? E ainda posso errar. E se erro, eu tenho que ser corrigido, amém? O inspirado é a palavra de Deus, não eu, amém? À medida que nós falamos a palavra, estamos profetizando, não por nós, mas porque a palavra está sendo pregada, amém? Então é muito interessante que essas religiões acreditam em profetas modernos, que têm mensagem moderna. Infelizmente, os adventistas, eles acreditam que no Antigo Pacto, partes do Antigo Pacto é válido ainda hoje. Então, eles não comem porco, porque o Antigo Testamento fala de não comer porco. Mas é interessante, o Antigo Testamento fala de não comer muitas comidas, mas eles só escolhem porco, porque eles escolhem 2 das 8, tá bom, também. Eles celebram festas judaicas, e se não celebram, são pecado para eles. Mas eles celebram o sábado. Em que sentido? O sábado judaico, que é sexta-noite e sábado-noite, é um dia de adoração a Deus. Quando a Bíblia fala que todos os dias são iguais, mas para eles é matéria de salvação. Se você não adora no sábado, você não vai chegar nos céus. Tem que ser o sábado mesmo. Mas a palavra de Deus fala que já toda a lei foi crucificada na cruz. Colossenses capítulo 2. Nós vivemos pela graça de Deus. Colossenses 2, 14. Colossenses 2, 14 fala: e cancelou a escrita. 13. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Tem muitas escrituras, mas a lei de Moisés foi crucificada na cruz. Nós acreditamos em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e nós acreditamos que podemos aprender muito do Antigo Testamento. Mas a lei de Moisés, nós não fazemos mais. Nós não sacrificamos animais mais. Por quê? Porque Jesus foi o sacrifício. Mas essas religiões, eles querem tomar elementos do Antigo Testamento e aplicar na igreja. Por quê? Porque isso os faz diferente a eles. E assim podem ter mais pessoas. Nós não comemos porco. Nós adoramos somente no sábado. Nós não fazemos transfusões de sangue, no caso dos testemunhos. Nós celebramos as festas judaicas. Mas na verdade, biblicamente, todos os dias são iguais. Você pode adorar segunda-feira, terça, quarta, pode fazer igreja na quinta-feira se você quer. Não tem diferença. O que temos que fazer? Amar essas pessoas, né? Temos que amar, ser pacientes e que Deus trabalhe em seus corações. Amém? E último ponto para falar hoje. É o ponto das igrejas cristãs, não? Que acreditam em Cristo normal.
Primeiro, temos os católicos, não? Os católicos acreditam no batismo infantil. Eles acreditam que se você se batiza como criança, você é salvo. Mas a Bíblia fala que você tem que arrepender-se antes do batismo, que você tem que tornar-se discípulo antes do batismo. Mateus 28. Então, como uma criança pode fazer isso? Não pode. Não pode. A criança não pode arrepender-se antes do batismo. Então, isso é muito ruim. E temos que ajudar as pessoas a entender isso. A outra doutrina falsa que tem no mundo cristão é a doutrina falsa de fazer uma oração e já você está bem com Deus, não tem que fazer nada mais na sua vida. É a doutrina falsa de aceitar Jesus. Se você aceita Jesus, você é salvo. Mas o que fala a Bíblia sobre isso? Em Atos capítulo 2, vamos lá. Versículo 36. Fala, portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui essa escritura fala sobre o plano de salvação. Sim, primeiro você tem que acreditar em Jesus, amém? Mas não é suficiente. Depois você tem que arrepender-se de seus pecados, como fala cá. Mas ainda não é suficiente. Depois você tem que ser batizado na água para perdão desses pecados. E aí, quando você recebe o Espírito Santo, e é quando você é perdoado de seus pecados. Tem muitas outras escrituras para ler disso, mas não vou ter tempo para isso hoje, né? Mas eu queria falar em geral o que se acredita na forma. E em conclusão, irmãos, nós somos como moradores de rua, que se nos deu pão. E você não tem comida, você tem pão. Uau, que bom esse pão! Você come, não? E você, em gratidão, dá esse pão a outras pessoas. Entende? Não somos melhor que ninguém. Nós podemos perder nossa salvação se não somos discípulos. Entende? Nós podemos perder. A igreja inteira pode ir para o inferno se não somos verdadeiros discípulos de Jesus. Não vai acontecer, amém? Isso não vai acontecer. Mas não somos melhor que ninguém. Ao mesmo tempo, tampouco podemos ficar calados e pensar que todo mundo está bem, todas as religiões estão bem. Não. Jesus está bem e a Bíblia está bem. E temos que seguir a palavra de Deus, amém? E assim vamos poder salvar este mundo perdido, amém? Então, o que aconteceu em França foi muito ruim. Muito ruim o que aconteceu lá. Vamos estar orando para que Deus dê conforto a tantas famílias lá que perderam familiares, amém? Que Deus dê conforto a eles. E vamos orar para que Deus nos use para evangelizar o mundo. Irmãos, temos que evangelizar São Paulo. Temos que evangelizar todos os bairros aqui em São Paulo, todas as universidades, todos os trabalhos. Temos o privilégio de pregar a palavra de Deus, irmãos. Vamos dar essa palavra com ânimo, com gratidão, com força e também com humildade. Porque, a verdade, o poder não está em nós, está em Jesus, amém? Irmãos, espero que fiquem animados. Obviamente, tem muito mais para falar desse tema. Eu somente toquei super brevemente algumas doutrinas, mas nós vamos a dar glória a Deus, amém? E ter uma tarde incrível
E para Ele seja glória. Amém.